Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o professor Charleston, professor do sétimo ano C. A gente vai dar uma pequena explicação da atividade da semana passada. Segunda atividade do quarto bimestre, beleza? Então vamos lá. Na primeira questão tinha um texto do Jacobo Illes, né? Ele fala sobre a origem dos números negativos e tem uma história bem interessante, é importante vocês lerem, né? Aí tem as questões a seguir. A gente vamos direto para a questão aí para não perder muito tempo. Então vamos lá. Primeira, você já ouviu falar em números menores que zero? Quais? Bem, vocês devem lembrar que os números menores que zero são aqueles números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então vocês anotem aqui nesse campo aqui. Segunda, em sua opinião, os números inteiros, positivos e negativos, estão presentes no seu cotidiano? Onde? Em que situações? Aí vocês façam um breve relato onde vocês veem os números negativos, né? Só para vocês situarem aí, por exemplo, quando você tem um prédio, a quantidade de andares são os números positivos, os que estão abaixo do nível da rua seriam os números negativos. A gente pode explicar. Temperatura, quando é muito frio, quando chega abaixo de zero, né? Então vocês coloquem aí algumas situações do cotidiano, beleza? Próxima. Qual a importância de usar os sinais mais e menos para determinar o valor dos números inteiros? Bem, então vocês vão colocar aqui um breve relato. O que significa quando a gente coloca o sinal mais e menos, o que isso quer dizer? Beleza? Quinta, você já ouviu falar em extrato bancário? Como aparece o saldo? Então você pode pedir para o pai ou para a mãe um pequeno extrato, ou mesmo ver na internet o que, por exemplo, o extrato bancário. Às vezes vai aparecer com um saldo com um sinal de mais na frente, às vezes vai aparecer um sinal de menos. Aí vocês podem até perguntar para os seus pais, caso não saibam, o que significa, o que quer dizer isso. Beleza? Questão número 6. Você já viu uma medida de temperatura aferida pelo termômetro? E o painel de um elevador que indica os andares, subsolo e garagem? Então, como citado anteriormente, vocês podem colocar o subsolo e a garagem. O que quer dizer? É acima do nível da rua ou é abaixo? Aí, dependendo da situação, vocês vão colocar o sinal de mais ou o sinal de menos. Ok? Próxima questão, questão número 2. Na questão número 2, pessoal, na verdade ficou faltando aí uma reta que também não tinha na nossa folha, na folha do professor, tá? Mas aí eu fui atrás do manual, ele fala assim, ó, siga as orientações do seu professor para responder as questões a seguir. Então, isso aqui na verdade seria o seguinte, se tivéssemos uma aula presencial, a gente colocaria ou na lousa ou no chão. Então eu vou colocar aqui seriam essas três situações, ó. A primeira situação faria uma reta numerada e tendo esses 4 pontos, ó. O ponto A no menos 2, o ponto B no menos 3, o ponto C no 5 e o ponto D no 2. Essa seria a situação número 1. A situação 2 seria o ponto A no 3, o ponto B no 5, o ponto C no menos 5 e o ponto D no menos 1. Então, seria importante vocês reproduzirem isso aí no caderno de vocês. E a terceira situação, vocês vão colocar, ó, o ponto A põe o 0, o ponto B põe o menos 1, o ponto D, ou melhor, o C põe o 2 e o ponto D põe no 1. A partir dessas 3 situações é que nós vamos responder, então, ao que ele está falando ali, ó. Vamos ver então a primeira questão ali, ó. Considerando que a distância entre a posição de cada número se encontra na reta, ela seja dada por meio de um passo. Quantos passos cada integrante do grupo deu ao sair da sua posição na primeira situação? E na segunda situação, descreva o movimento efetuado indicando o seu sentido, para a esquerda ou para a direita. Ou seja, se no caso eu estou aqui, ó, na primeira situação, eu estou no ponto A, aqui, ó.
Se ele vem aqui para a direita, o que vai acontecer? Ele vai aumentando. Você vai ser os números, vai aumentando. Ó, menos 2 seria o menos 1, seria o 0, seria o 1, o 2, o 3, tá? Se for para a esquerda, ele vai diminuindo. Seria lá o menos 2, vai para o menos 3, para o menos 4, para o menos 5. Beleza? Então vocês façam isso nessa situação 1, na situação 2 e na situação 3. Como estava faltando essa reta, eu acho que agora vocês vão ter subsídios para resolver essa questão número 2. Beleza? Vamos lá. Questão número 3. Trace uma reta e marque os números inteiros de menos 10 a 10, deixando 1 centímetro entre cada marcação. Então vocês vão pegar ali uma reta, né? Vocês vão colocar ali do menos 10 ao 10. Vão colocar todos os intervalos ali, beleza? Cada espaço de 1 centímetro. E aí vocês, vamos lá, vamos às perguntas. Quais números inteiros estão antes do zero? Então, ó, os números inteiros que estão antes do zero. Antes é isso aqui, ó. Beleza? Aí vocês analisam quantos números inteiros você tem antes. B. A distância do número menos 6 ao zero é a mesma do 0 ao 6? Então vocês vão, tipo assim, achar o menos 6, onde vai estar, e o número 6. Aí vocês vão verificar essa distância aqui, ó, do menos 6 ao 0 e do 0 ao 6. Vão verificar se tem a mesma distância. Letra C. Qual é o simétrico ao número menos 8 em relação ao 0? Pessoal, simétrico é aquele que tem a mesma distância. Perfeito? Então, no caso aqui, só para orientar vocês, o 10, ele é simétrico do menos 10 em relação ao 0. Significa que do 0 ao 10 tem 10 centímetros, do 0 ao menos 10 também tem 10. Então, baseado nisso, vocês vão responder essa questão C. Questão D. Escreva 3 pares de números simétricos em relação ao 0. Então, os pares vai ser sempre um positivo e um negativo. O 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3, 5 e o menos 5, vocês colocam aí 3 pares. Beleza? E questão número 4. Organize os números menos 1, menos 3, menos 5, 0, 2 e 4 na reta numerada. Então, eles estão aqui, ó, na reta numerada. Como é que você vai organizar esse daqui, pessoal? Né? Então, organizar, você pode colocar ele tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Beleza, pessoal? Por hoje é só, então. Valeu!